Então vamos, nesse instante, agradecer sempre ao Mestre Jesus, à equipe espiritual de luz, aos espíritos bondosos, que nesta noite possamos nos envolver através da mensagem trazida pelo nosso irmão Jorge, brasileiro, e fará o comentário sobre o capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, com o tema afabilidade e a doçura no item 6 do Evangelho. Que a tua luz, Mestre Jesus, auxilie a todos nós presentes, aos nossos irmãos ainda necessitados da tua luz, por aqueles que passam por certas dificuldades e necessitam dos teus ensinamentos, Senhor. Que a tua misericórdia ampare e proteja, também pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, inclusive a filha de Eliana Beltrame, que ela receba os fluidos necessários do plano maior e assim possa restabelecer a saúde. Que a tua misericórdia, Senhor, seja conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, vamos buscar a mensagem e aí passa a palavra para Jorge fazer a explanação. A paz esteja com todos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Quero inicialmente agradecer ao Mestre Jesus, que nos inspira, aos bons irmãos de luz, benfeitores do universo, que nos acolhem, nos ajudam, estão sempre a nos inspirar, a nos ajudar na caminhada na Terra, vivendo a experiência da cara. Agradecer ao convite dos irmãos, diretoria da Casa dos Estudos. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade da tarefa. E hoje vamos trabalhar no Evangelho, capítulo 9. Como o senhor Adalberto já falou, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No item 6, que vem com as instruções dos Espíritos, que estão sempre a nos ajudar, nos inspirar, nos dando ensinamentos para nos fortalecer nessa caminhada, a jornada evolutiva. A afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura. Então vamos ver aqui. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. E aí eu fui parar. O que falar? Pesquisar. E me veio o seguinte pensamento. Toda a pedagogia de Jesus, toda a sua missão, todos os seus ensinos é voltado para o amor. Para o amor. Toda a pedagogia que nos ensina todo santo dia. E vem as provações, os cutucões, para nos despertar. Nos ensina a amar e a perdoar. E aí me veio o Evangelho de Mateus. E eu voltei, eu sempre volto
ao Evangelho segundo o Espiritismo e volto à Bíblia. Gosto muito de pesquisar para ver. É tudo voltado para o amor. E aí Pedro pergunta a Jesus: Senhor, devemos perdoar alguém 7 vezes? E Jesus responde: Não, Pedro. Te digo que até 7 vezes 70. Isso matematicamente falando. Mas a sua, que ficou para mim, a sua pedagogia voltada para o amor, é infinito o perdão. Porque assim não iremos alcançar a felicidade plena. É infinito. E todo dia, toda hora, recebemos, vamos dizer assim, alertas. Recebemos testes. Somos testados no trânsito, em casa, no trabalho, na rua. Camarada pisa no seu pé, o outro te dá uma fechada. No trabalho, um colega faz algo errado, não te trata com o devido respeito, com amor. E aí você olha, em casa, no convívio com os familiares, você ora, às vezes erra. Erramos. Eu, particularmente, busco a melhoria, pois sou ainda rude. Eu sou um caminhoneiro. Minha profissão era caminhoneiro, agora estou aposentado. E muito rude, muito bruto. Um dia eu adentrei uma casa espírita, por necessidade, para ajudar minha esposa. E fui ler, estudar. Isso fazem, acredito que uns 12 anos. 12 não, 16, 2010. Em 2010, eu conheci o Espiritismo. E aí fui ler, fui estudando e fui aprendendo a amar, a perdoar. E aquela rusticidade foi diminuindo. Alguma coisa aconteceu aqui dentro. E aí você, às vezes, você quer voltar ao homem velho. Porque não é fácil. O homem velho, cagaceiro, quer voltar. Aí eu prendo ele. Aí eu respiro e lembro dessas palavras e de outras tantas que o Mestre Jesus, o nosso pedagogo, o nosso professor, que tem tanto nome para falar de Jesus, que a noite toda seria pouco para falar deste maravilhoso mestre. E aí a gente respira, se lembra do amor, da indulgência, da afabilidade. E nosso anjo guardião, nossos queridos amigos abnegados, estão sempre conosco, ao nosso lado. Calma, filho, menos. Aí muitas vezes a gente volta
razão. Respira. Começa tudo de novo. Pois não somos perfeitos, né? Estamos aqui para provas e expiações. Então, estamos em sala de aula e o nosso mestre, pedagogo, o mestre Jesus, vem sempre nos ensinando. E aí, como eu estou em sala de aula, aí volto aos estudos para não perder de ano, para não ser reprovado. É uma luta árdua, diária, diminuta. No minuto seguinte, você pode sair dos trilhos, pois somos humanos. Perfeito aqui, nesta terra, para mim, só ele pisou, Jesus. E nós todos, reencarnados, estamos aqui para aprender, para progredir, para estudar. E assim vamos em frente, lutando, trabalhando e estudando. Esse texto eu fui pesquisar, achei em Mateus 18, de 21 a 22. Perdoar até 70 vezes 7. Então, analogicamente, matematicamente, mas é infinito, é constante. E aí vamos em frente. Entretanto, olha aí, entretanto, nem sempre há de fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. A frequentação do mundo. Estamos aqui para provas e expiações, para dar o verniz. Quantos cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. E isso nos chama mais uma vez a atenção. Nos chama mais uma vez a atenção. De ser amoroso e bondoso, afável na casa espírita e também fora dela. E também fora dela. E os ensinos chegam para nos testar. E aí é que temos que estar atentos, voltar para dentro de nós. Voltar para dentro de nós. Há momentos, meus amigos, que precisamos, como eu disse, voltar para dentro de nós e nos chamar a atenção. Por exemplo, Jorge, tá certo isso, meu filho? Eu me chamando a atenção, viu? Jorge, tá certo isso, meu filho? Tá errado, rapaz. Esse pensamento tá errado. Aí eu peço perdão.
peço perdão. Outras, eu respiro. E aí falo comigo de novo. Calma, Jorge. Calma, meu filho. Tenha calma. Tenha calma, meu filho. Eu falando comigo. Para buscar ser amoroso, ser afável. É constante. Isso é uma coisa constante em nossas vidas. E aí eu fiz uma segunda anotação. E que devo falar. Anotei aqui, mas eu vou ler mais um pouco, que vai encaixar justamente nesse segundo tópico que eu anotei aqui. O mundo está cheio dessas criaturas que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Olha aí. Tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Mordem a menor contrariedade, ou seja, os ditadores, e não vou falar mais nomes, mais profissões, mais ninguém, para não cometer erros, porque eu também me incluo neste mundo. Tenho que me corrigir e tenho que estar sempre atento. E aí eu coloquei. Quando não se faz o que o ditador quer, começam as retaliações. Isso eu coloquei um ditador, mas eu digo uma pessoa. Muitos líderes, profissionais, todo mundo. Em todo mundo tem. Quando não se faz o que se quer, começam as retaliações. Críticas de forma velada ou frente a frente. A cara fechada, fecha a cara. Bom dia, fulano. Tudo bom? Você não fez o que ele quis. Ele achava que você tinha que fazer exatamente o que ele quer. Falam mal de você pelas costas. Ou seja, falam dos outros contigo e, com certeza, vão falar de você com o outro. Isso, sinceramente, eu vi e ainda vejo. Mas respiro, fecho os olhos, reflito, procuro não me contaminar. Procuro me corrigir, não me contaminar. Para não ser envolvido nessa energia. Falam de você. Quando você sai ali, fala mal do outro. Fulano, fulano e fulano. Quando você virar as costas, vai falar mal de você também. Porque não fez o que a pessoa quer. E isso, se nós pararmos para analisar, desde que o mundo é mundo,
desde os antigos até hoje, sempre houve e sempre vai haver dominados e dominadores em todo lugar. Na sociedade, na política, nas religiões. Dominados e dominadores. E os que têm personalidade e têm o direito de ler, de estudar e de ter as suas próprias ideias, muitas vezes eu não concordo. Você tem que fazer o que eles querem. Quer? Daí que estudando, estamos agora no terceiro curso de magnetismo, estudando e trabalhando, atendendo pessoas, nos chegam à nossa casa, que nós trabalhamos com magnetismo, pessoas doentes por esses abusos. Pessoas com depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, outros com sérios problemas familiares, com sérios congestionamentos fluídicos, devido à falta do amor, do cuidado que aquele familiar, ou aquele chefe, ou aquele colega de trabalho, falta de amor, de afabilidade, de cuidado com o outro. E aí acontece. Eu diria que estamos vivendo quase uma pandemia, praticamente uma pandemia. Muitos depressivos, com crises de ansiedade, até falta de ar. Por isso, falta de amor, de cuidado, de chamar particular uma pessoa e conversar, dialogar, e dar direito do outro pensar do jeito que ele quer. O direito, você tem uma opinião sobre um determinado tema, em tudo. E hoje temos muito isso, essa polarização política, onde uma ideia, diferente do outro, eu não aceito, você é meu inimigo, eu vou brigar com você, eu vou te xingar, eu vou xingar o outro. E isso em toda a sociedade, no mundo hoje. E essas coisas. E aqui o mestre e os espíritos colocam isso aqui, são instruções dos espíritos. A afabilidade. A afabilidade, o amor, o cuidado com o outro, o respeito. Uma palavra usual, atual e necessária. O respeito pelas ideias e pensamentos do outro. Se eu não concordo, mas eu respeito. Se ele está errado, eu tento mostrar. Fulano, pensa melhor. Tu acha que isso está certo? Mas o direito de acertar e de errar é do outro.
não posso maltratá-lo porque ele pensa diferente de mim, porque ele age diferente. Eu tenho que respeitar, entender o porquê. E eu tenho uma mania, vou confessar a vocês, que essa doutrina santa me ensinou há muito tempo e eu venho aprendendo. Às vezes passo em algum lugar, tem um grupinho ou de drogados, ou de alcoólatras, e eu faço uma pequena oração por eles. Peço a Jesus, Senhor, liberta, Senhor. Eu uso muito essa frase. Senhor Jesus, liberta, Pai, pela tua misericórdia. Não estão prontos ainda, mas eu peço misericórdia, Pai. Tenho que amar. Tenho que ser afável. Muitas vezes me chamam, conversam, e eu tenho que ser amável. Não um ambiente adequado, mas aí eu demoro um pouquinho, já fui. Saio, mas com amor, com afabilidade, porque precisamos entender. Não é? E aqui vamos em frente. Cuja língua de ouro, quando falam pela frente, e se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Isso entrou aqui nesse tópico número 2. Tópico 2. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados, olha aí, lhes sofram peso do orgulho. Quando são contrariados, querem dominar. E do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Ou seja, aquela máscara. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos. Às vezes não enfrentam. Ali. Que os chamariam a ordem. Espera aí, é assim não. Tenha calma. Não é assim não. O que é isso? Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Aqui eu mando e sou obedecido. Tem que me obedecer. Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. E sou detestado. Se eu não trato com amor, com respeito, com cuidado, aquilo vai gerando uma negatividade, uma atmosfera, muitas vezes, irrespiráveis. Muitas vezes, há vamos dizer,
uma animosidade fluídica, as energias não batem. Não batem. Aí muitos, quando entra pela porta, chegou ali, vou sair pela outra. Há essa animosidade. Não há relação magnética. Aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado. E é muito ruim isso. É muito ruim. E essas pessoas chegam com sérios problemas psicológicos. E às vezes temos que harmonizar as energias, os centros de força estão congestionados. Mas, a maioria das vezes, é necessário encaminhar para o plantão psicológico. Na nossa casa temos uma pessoa que acolhe, ouve, atende aquela pessoa, conversa, depois vai para o magnetizador, harmonizá-la, fazer o tratamento magnético. Quando vê que retorna, semana seguinte, do mesmo jeito. Semana seguinte, do mesmo desarmonizado. Sai harmonizado e volta desarmonizado. Caminhamos para o plantão psicológico. E aí tem uma psicóloga muito boa, nossa equipe, que vai conversando e vai ajudando. Na maioria das vezes, ainda dá jeito. Ainda há tempo. Outras levam tempo, meses, anos, para essa pessoa despertar e se libertar dessa teia, sair desse labirinto. Muitas vezes por causa disso. Pela falta de amor, de cuidado, de carinho, uma boa conversa. E vai causando feridas. Não é? Feridas. E vamos em frente aqui na leitura. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo. Tanto em sociedade, como na intimidade. E aí é uma construção, uma caminhada que vamos fazendo e buscando, respirando. Lembrar sempre do mestre. Lembrar sempre do mestre. Amor. Tudo que ele veio ensinar foi amor. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens. Olha para isso. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Interessante, segunda-feira, teve uma palestra com um irmão nosso, Guilherme Carvalho, um jovem. E ele, discorrendo na palestra, falando que
uma boa parte, que chega ao plano espiritual e que dá muito trabalho, somos nós. Espíritas. Somos nós. Os espíritas. E isso, eu analisando, escutando aquilo, e acordei para a responsabilidade. Nossa responsabilidade. Nós sabemos, estudamos, sabemos da nuvem de testemunhas, segundo Paulo, no Evangelho, na Bíblia. Sabemos notícias do mundo espiritual, os livros estão aí, a literatura está aí. Só nos cabe respirar, voltar para dentro de nós, sempre, a todo instante. Para aprender. Tio Vila, nosso querido Evilás Menezes, gostava muito de usar essa frase. Meus amigos, estamos aqui para aprender a morrer bem. Estamos aqui para aprender a morrer bem. Olha que coisa simples. Nada de palavras rebuscadas, na simplicidade. E aí eu queria perguntar ao meu irmão Alberto, meu irmão Adalberto, quanto tempo ainda temos, se dá para mim contar uma historinha que eu escutei também na palestra. Tem 23 minutos. Ainda. Então tá bom. Então, tio Vila falava isso. Estamos aqui para aprender a morrer bem. Sabemos, só morre a carne, né? Na verdade, não morremos. O Espiritismo matou a morte. Muitas pessoas falam isso. Não é? E aí, no dia a dia, essa mensagem de hoje, relativamente pequena, mas de uma profundidade imensa. E aí, como eu tenho 23 minutos, eu gostaria de saber quem tem alguma contribuição para nos dar. Quem quer participar, dizer alguma coisa. Eu sempre gosto de fazer isso. Boa noite a todos. Antes da minha contribuição, tudo bom, Jorge? Eu quero saber da história, fiquei curiosa. Você não assistiu a palestra online segunda? Não assisti não. Não assisti não. Essa daí é minha coleguinha lá no curso. Nós somos colegas da escolinha de magnetismo. Depois eu vou assistir, então. Vou assistir a palestra. Está lá na Consolador Web. Ah, beleza. Assim, do que Oi. você falou, Jorge, assim, eu às vezes eu fico com essa impressão que, não sei se depois da pandemia, que eu acreditava que as coisas fossem melhorar, que a gente fosse melhorar, né? Despertar. No início, eu disse assim, não, mas aí eu escutei, acho que foi Rossando Klinger que falou uma vez, só quem está na caminhada vai seguir e vai melhorar, mas quem, não sei se foi, alguém comentou, não me lembro quem foi, mas quem não estava, a tendência é piorar, e eu não sei, assim, parece que, eu não sei, com o boom das redes sociais,
mas as pessoas, a falta de respeito, que você falou assim, que é uma palavra muito importante no nosso dia a dia, o respeito pelas relações, sejam as relações trabalhistas, as relações sociais, as relações em família, as relações amorosas, a gente precisa de respeito. Respeitar o outro, a individualidade de cada um, as diferenças, né? Como você falou, ninguém é obrigado a concordar comigo. A gente, no caso, né, pode orientar, olha, é o meu ponto de vista, o que eu acho que é, né, o que é verdadeiro é isso, mas a verdade também tem uma fala que eu vi uma vez, que a verdade, ela tem 3 faces, a minha verdade, a sua verdade e a verdade como ela realmente é. Então, cada um puxa, né, para a sua verdade. E cada um vai, assim, procurando o seu benefício, vamos dizer. E nós, espíritas, nós temos essa responsabilidade porque nós somos conhecedores. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Só que a gente está recebendo o muito e a gente está dando trabalho. Né? A gente, um pouquinho, como, né, na palestra que você falou do Guilherme, a gente está dando trabalho, porque termina que a gente porque a gente é espírita, porque a gente acredita em reencarnação e tal. E às vezes a gente se pega na vaidade, achando que nós somos diferenciados, né? Então, assim, a gente tem que vigiar nesse aspecto, porque seria o contrário, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que dar o exemplo nas relações de trabalho. Eu falo isso para mim, porque tem hora que eu não... E sou humana e falho, e tem hora que eu entro na fofoca, tem hora que eu... Sabe? Mas eu tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar. Tem hora que a gente, né? Não é fácil. A gente está lidando com nossa humanidade e tudo, mas a gente tem que vigiar para a gente não incorrer no erro e continuar e repetir. Que não é fácil, né? Às vezes vem alguém fez mal e a gente tá. Como é que eu vou ser afável, como você falou, que encontra os grupos lá, que eu também tenho feito esse exercício. Vejo um morador de rua ali, eu disse, meu Deus, tomara que o frio esteja amenizado ali e tal, e a gente faz uma oração ali em benefício daquela pessoa. Um acidente no trânsito, alguém que está ali caído e tal, o pessoal está filmando para estar se preocupando em divulgar no WhatsApp, na internet. E aí eu vejo e disse, meu Deus, tomara que não tenha acontecido nada de grave e tal, então a gente tem que fazer esse exercício. Porque se a gente for entrar naquela onda, a gente está entrando numa vibração que não é favorável para ninguém, né? Então, nós, como espíritas, nós temos que praticar, vigiar e dar um exemplo, né? Não é que todo dia tem dia que a gente não vai conseguir, mas se a gente fizer todo dia um pouquinho, ser amável com o outro, ser educado, ser gentil, se a gente tratar o outro com respeito, respeitando a sexualidade, respeitando que cada um tem sua limitação, que a gente vê muito também nas relações de trabalho, os abusos. Hoje a gente tem, né, tá com lei aí porque tá precisando chegar para as pessoas que, né, os empresários e dizer, olha, você é empresário, você tá, né, tem o poder, vamos dizer assim, tudo, mas você tem que tratar o outro com dignidade, com respeito, entendendo que cada um está no seu processo, entendendo que cada um, onde um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra, nem todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito na relação de trabalho, ninguém é perfeito na relação de um casamento, e a gente precisa o quê? Respeitar e entender que cada um, né, está no seu processo. Né? E a gente veio para aqui para isso, tanto na família quanto, né, a gente aprender a viver em sociedade. Como o tio Vila falou, né? Aprender a morrer. Morrer bem. Bem. E morrer bem é viver bem em sociedade, com benevolência, né? Então, assim, a sua fala é de uma simplicidade, mas que fala muito para a gente. E a gente precisa praticar a afabilidade e a doçura, começando dentro de casa. Mesmo dentro de casa, tem dia que para mim não é fácil. Tem dia que não é fácil, tem dia que eu respiro todo desse jeito, respiro, e a gente tem que pensar, outra frase que eu aprendi, que me disseram uma vez, Cláudia, você tem que pensar antes de pensar. Então, antes de eu pensar, eu tenho que pensar no que eu vou pensar.
a gente está desse jeito, né? Mas enfim, eu acho que eu já falei muito. Mas muito obrigada. Mas foi muito bom, obrigado. Mais alguém? Seu Adalberto, seu Alberto? Esse tema sempre nos alerta na caminhada e, na realidade, a melhora do ser humano está acontecendo normalmente. Tanto faz antes da pandemia, depois da pandemia, o ser humano tem melhorado. Aí vem aquela passagem, muitos amados, poucos escolhidos. Então, aqueles que prosseguem, lutando para se tornar melhor, eles não desistem. Mas aqueles que ainda não conseguiu alcançar, vamos dizer assim, a afabilidade e a doçura, às vezes discorda e diz, bom, eu vou desistir porque não gostei das atitudes de seu Adalberto, não gostei das atitudes de Alberto, eu vou sair. E pronto. Aí pensa que ele está ganhando. Terminou ele perdendo uma oportunidade de se melhorar. Porque estamos juntos, que é para um ajudar o outro. Então, a melhora acontece internamente, mas nem para todos ainda. Mas muitos prosseguem, mesmo recebendo as alfinetadas, ele vai em busca desse aprimoramento, porque é a nossa tarefa aqui na Terra. Vencer a nossa. É isso aí. É isso aí. Obrigado, senhor Adalberto. Meu irmão Alberto? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivânia, Cláudia. Eu penso que o Espiritismo é uma escola onde a gente aprende a progredir. Então, e a vida também, né? A vida é a maior escola que tem. Então, quando a gente se submete a esse progresso social e se interage com o outro, superando esses desafios internos que a gente tem de ainda nos sentir superior ao outro, porque a gente ocupa um status, uma posição na sociedade. Isso aí é muito pequeno. Então, eu acho que o mais importante é a gente viver olhando no olho, né, de cada pessoa, compartilhando as experiências. E é aí que a gente vai aprender que é nesse conviver que a gente progride. E a gente vai aprendendo a ser mais dócil, mais compreensível, mais amigo. E eu acho que a maior escola do espírito é a vida mesmo, é viver. E nós temos o espiritismo como uma meta, né? Como algo uma escola que nos ensina como atingir essa meta da afabilidade, da doçura. Porque eu vejo sempre o Chico Xavier é um exemplo para a gente, porque ele é uma pessoa assim ele atingiu o coração das pessoas por esse jeito dele ser. E ele fazia muitos amigos, e as pessoas eram atraídas por esse carinho, né? Então eu penso que é isso mesmo, a gente tem de ser dócil, desarmar o coração e trabalhar para que a gente faça cada vez mais amigos, né? Porque sem os amigos a gente não vai longe, não. Com certeza. A gente anda, cansa. E os amigos é isso. Os amigos são aqueles que vêm para nos dar um suporte, um amparo na caminhada. E, geralmente quem quer caminhar sem amigos vai ter muito problema, né? E para fazer amigos tem que ser afável, tem que ser cordial, tem que ser doce, né? Do jeito que Chico era. Isso. Obrigado pela palestra de hoje, eu acho que foi muito boa. Falar desse assunto é importante porque você falou aí que você era um caminhoneiro, né? Olha, o caminhoneiro pega no pesado mesmo, né? A profissão já requer tipo uma postura. Mas por que não ser um caminhoneiro dócil, amigo, né? E você trabalhou isso, graças a Deus.
Continue trabalhando, amigo, porque esse trabalho, a aprendizagem é incessante, é eterno. Tá? Então, fico É isso. muito grato pelo estudo de hoje fico feliz também vendo os colegas aqui participando, né? Claudinha, Adalberto, você de novo. Um abraço a todos, meu amigo. Não dá tempo da historinha ainda, não dá, senhor Adalberto, é rápido. Segunda-feira, estava o rapaz, Guilherme Carvalho. E ele contou uma história no livro Relatos da Vida, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. E ele disse que, se não se engana, mensagem número 4. Número 4. Eu não tenho o livro, mas a história ficou reverberando na minha mente. Ele conta que o irmão da casa espírita estava numa mediúnica e chegou um espírito. Um espírito. E aí ele falou, rapaz, eu faço o que posso, mas eu queria fazer mais, eu não tenho dinheiro para fazer mais, ajudar mais os pobres, socorrer os que necessitam. E aí o espírito inteligentíssimo, que eles sabem mais que nós, conhece mais do que nós, nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro, falou assim, hoje já estamos no adiantado da hora, na próxima doutrinária nós vamos te responder. E aí o espírito terminou a doutrinária e foram para casa. Todo mundo para casa, o espírito se foi. No dia seguinte, ele vai numa estrada de chão, isso está no livro, numa estrada de chão, e vem um redemoinho, muita poeira, um redemoinho. E quando o redemoinho passou, na frente dele tinha uma nota de 10 cruzeiros. Ele, dinheiro, rapaz, hoje esse redemoinho passou, mas deixou uma coisa boa. Apanhou os 10 cruzeiros, botou no bolso, embolsou os 10 e seguiu o caminho. Mas lá na frente, chega uma senhora e conversa com ele, pede a ele, Senhor, por favor, eu estou com meu filho doente, muito doente. Será que o senhor pode me dar 2 cruzeiros dos 10 que ele achou? A mulher pediu 2. Será que o senhor tem 10 cruzeiros, 2 cruzeiros para me ajudar a comprar um remédio para meu filho? Está muito doente. Ele, não tenho não. Não tenho não. Tenho não. Aí, não, senhor, piedade, senhor, piedade. Me ajude. São só 2 cruzeiros para comprar um remédio, que eu não tenho. Aí ele disse, saia da minha frente, saia do meu caminho. Aí a mulher saiu e ele seguiu o caminho, foi embora. Não se sentiu abalado, não teve afabilidade, por isso que eu fiquei com isso na mente. Não teve amor, nem afabilidade, não teve nada. Ele teve foi egoísmo, orgulho. E aí seguiu o caminho. Passados uns dias, ele volta à mediúnica. E aí, sentado lá, aí ele indaga os espíritos. Sim, os senhores me disseram que vão fazer. Disse, meu filho, nós depositamos na sua conta, na sua mão, 10 cruzeiros. E apareceu uma mulher com o filho doente, lhe pediu apenas 2 dos 10 que lhe damos, que depositamos em sua mão. E você tratou mal, mandou ela sair do seu caminho, mandou você embora. Pense aí, o que você faria se tivéssemos depositado milhões? Seu orgulho não iria aumentar mais ainda? Então, vejamos o aprendizado das histórias da vida. Está no livro Relatos da Vida, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier.
Eles depositaram 10 cruzeiros. A mulher pediu 2, ele ia ficar com 8 ainda. Mas ele achou que não. Tratou mal, mandou a mulher sair do caminho dele. Então, não teve afabilidade, amor, não teve nada disso. E aí, quando eu comecei a minha fala, agora há pouco, eu falei, temos que estar vigilantes, temos que estar atentos, voltar para dentro de nós. Que hora e dia virá que será depositado 10 cruzeiros na nossa conta, na nossa mão. E o que vamos fazer? Vamos guardar no bolso? Olha a história dos talentos. Então, meus amigos, o que ficou dessa história para mim foi isso. Temos que estar atentos. Porque a todo momento virá os 10 cruzeiros, não em forma de dinheiro, mas em forma de uma palavra amiga, em forma de um passe, em forma de um conselho, em forma de um tropeço, o irmão cai ali, tropeça na rua. E você vai fazer que nem nossa irmã Cláudia falou aí, as pessoas fazem. Vão filmar? Vamos filmar ou vamos socorrer? Então, a mensagem que fica, eu humildemente posso deixar, é essa. Temos que estar atentos para quando for depositado em nossa mão os 10 cruzeiros. Não é isso? É o que tenho para hoje e humildemente agradeço a oportunidade. Para mim, muito bom. Me enche o coração de alegria e de amor de poder conversar com pessoas, estudar coletivamente, porque palestrante eu não sou não, viu? Eu sou um caminhoneiro. Mas a vida, com o passar dos anos, com as leituras que vou tendo na casa do espírito que trabalho, com os livros, que gosto muito dos livros, vou aprendendo, vou mudando um pouquinho, deixando o caminhoneiro rude, estaciono o caminhão no pátio, porque agora eu já estou aposentado, e vou arranjar outro emprego. Aí eu arranjei outro emprego. Trabalhar na casa espírita, estudar com meus amigos. Muito obrigado. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos uma noite de sono reparadora. E que amanhã sigamos lembrando dos 10 cruzeiros que pode chegar a qualquer momento. Jesus abençoe a todos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algum Eu, comentário? eu vou contar uma historinha, acho que vocês conhecem também, né? Diz que no lugar lá tinha uma pessoa que aconselhava todo mundo, né? Ele dava conselho, essas coisas. Ela é o líder praticamente na cidade, né? Aí chegou uma mãe e falou para ele assim: ai, mestre, eu gostaria que você falasse com o meu filho, porque ele está comendo muito doce, quando ele não tem doce, ele come açúcar, né? E realmente isso está fazendo mal para ele. Aí ele olhou bem assim, falou: volta daqui a 15 dias, né? Aí depois aí passou 15 dias, aí depois de 15 dias a mulher voltou, aí ele falou: filho, não coma açúcar, porque açúcar faz mal. Aconselhou o menino, né? Aí a mulher falou assim: mas você não poderia ter falado aquilo naquele dia? Precisava voltar depois de 15 dias? Aí ele falou: precisava, porque eu também estava comendo muito açúcar.
Então é só isso que eu queria falar, porque muitas vezes a gente fala para o outro não faça e a gente faz, né? Então a gente primeiro tem que se policiar e depois chegar lá para o outro, né? Então a gente precisa se policiar nesse, no que a gente fala para o outro. E é isso. Obrigado, minha irmã. Muito bom. Agora é com o senhor Adalberto, ele que é o chefão. Pois é, todos nós recebemos todo dia esses 10 cruzeiros e estamos querendo mais. É sempre assim, né? Recebendo 10 e querendo mais, esquecendo de fazer o que o próprio Jesus tem nos dito, que é o auxílio ao próximo e conhecer a nós mesmos. Então, isso é que vai fazendo com que a gente vá se melhorando quando a gente observa essas mensagens, esses processos todos. Então, a gente sempre está ali procurando a nossa melhora, mesmo errando, mas insistindo para acertar. Então, é só agradecer a todos, que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. E, mais uma vez, obrigado, mestre amado, pela bênção concedida, pela mensagem de Jorge, para que possamos abrir as nossas mentes e seguir em frente, trabalhando pelo bem de todos. O pouco que fazemos já é um bom começo. Muita paz, Deus abençoe. E já peço para o próprio Jorge fazer a prece final da doutrinária da noite. Amado Mestre Jesus, modelo e guia. Senhor Deus da vida, de infinita bondade e amor. Aos benfeitores do universo, amigos espirituais, coordenadores do estudo, trabalhadores desta casa. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. No aprendizado, no estudo, e que possamos seguir sempre com saúde, amor, afabilidade e força para o trabalho. Que tenhamos uma noite de sono na paz de Cristo. Ser conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja.